Muitas vezes eu recebo perguntas a respeito de por que o emagrecimento não é efetivo. Então a gente precisa pensar que o emagrecimento tem vários pilares. O pilar físico, que seria o aporte de calorias e o gasto de calorias. O pilar psicológico, comportamental. E o pilar genético e epigenético. Estilo de vida também influencia. Então o emagrecimento ele é um processo multifatorial. Mas hoje eu quero falar com você sobre um desses pilares. Tudo parece muito simples quando a gente fala em gasto energético, né? O segredo para emagrecer é uma dieta com menos calorias do que eu habitualmente tenho para suprir a minha necessidade. Porém, esse metabolismo de calorias ele não é igual para todo mundo e ele vai variar em função da rotina da pessoa. Então, o gasto calórico ele é um parâmetro, ele é um pilar, mas ele não é talvez o principal onde a gente deve ancorar as nossas estratégias para o emagrecimento. Hoje eu quero falar com você sobre um dos fatores, um dos pilares, que é o pilar físico, gasto energético e aporte de caloria. Ou seja, quando eu tenho muita massa muscular, eu preciso de muita energia para manter essa massa muscular funcionando, né? Para manter essa estrutura muscular funcionando. Agora, geralmente, quando eu tenho um sobrepeso ou quando eu tenho uma obesidade, eu não tenho muita massa muscular, o que faz com que eu tenha um gasto calórico não tão importante. Então, se eu quero aumentar o meu gasto calórico, eu preciso aumentar a minha massa muscular, minha massa magra. Mas como que eu vou aumentar minha massa magra? Através do exercício físico, né? Então, muitas vezes as pessoas me dizem assim, nossa, mas não tem um jeito de eu emagrecer sem fazer exercício físico? Você até pode? Pode. Uma dieta super restritiva é possível. Algumas estratégias existem, sim. O problema é quanto tempo você vai conseguir manter esse comportamento. Então, nem toda pessoa quer hipertrofia muscular, nem toda pessoa quer modificar o seu corpo. Mas aquelas pessoas que querem perder peso com saúde e manter o seu peso estabilizado, elas precisam entender que elas precisam estimular a queima da gordura corporal e precisam estimular a massa muscular, precisam fazer com que com essa musculatura trabalhe e aumente pelo menos um pouco, porque eu tendo um aumento muscular, eu vou ter um maior gasto energético. Então eu não preciso me concentrar só em comer menos calorias, eu posso me concentrar em gastar mais sob esse ponto de vista. E um dos princípios fundamentais nessa situação é a saciedade. Uma das coisas que eu gosto de falar muito com os pacientes que eu acompanho é sobre a consciência alimentar, sobre a consciência no momento da mastigação. Por que isso? Porque a sensação de saciedade é um dos maiores sabotadores das dietas, né? A pessoa tem uma vontade de comer, ela precisa se sentir saciada, então que alternativas eu tenho para produzir essa saciedade? A primeira dessas alternativas reside no fato da mastigação adequada. Quantas vezes você percebeu qual é a maneira como você mastiga os alimentos? Experimente fazer um teste. Coloca o alimento na boca e conta quantas vezes você mastiga antes do reflexo de engolir. E você vai perceber que muitas vezes a gente nem chega a 10 movimentos de mastigação. Existe um número correto de mastigação? Não é que existe um número correto, mas é que o momento que você está fazendo essa mastigação, você já está fazendo o princípio da digestão, o início da digestão, que é a mistura desse alimento com as enzimas salivares. E desse movimento e dessa mistura, você já começa a enviar estímulos para o seu estômago e para o seu cérebro.
né? Que vai controlar para te trazer essa sensação de saciedade. E o que acontece muitas vezes? A gente come muito depressa, engole a comida meio inteira ainda, e isso não dá tempo, desse estímulo químico, desses neuropeptídeos, né? Chegarem no cérebro e avisarem, olha, já dá para parar, que a quantidade que chegou aqui já é suficiente. Não tem tempo de acontecer esse estímulo, porque você está comendo rápido demais. Então, você acaba não gerando uma sensação de saciedade no momento ideal. E como o estômago, ele é um órgão que se acomoda à quantidade de alimento que ele recebe, chega num ponto que você vai comer cada vez mais, porque seu estômago está acostumado a receber um determinado volume de alimento. E outro fator bastante importante é a questão dos alimentos que vão mexer ali com a microbiota intestinal, que também é responsável por produzir esses neuropeptídeos que avisam o cérebro que já deu, já encheu, entendeu? Então, uma estratégia muito interessante para aumentar essa sensação de saciedade é que você faça na sua refeição um pool, uma mistura de vegetais, de folhas verdes, como primeiro alimento. Então, no momento do seu almoço, antes do arroz, do feijão, da carne, você vai comer os vegetais, trazendo uma consciência para a mastigação, mastigando várias vezes de forma calma e ingerindo primeiramente os vegetais folhosos, os legumes, porque eles têm bastante fibra, eles vão dar volume, né? E quando eles chegam, então, na primeira porção ali do intestino, eles vão estar dando volume e liberando esses neuropeptídeos que já avisam o cérebro que já pode se preparar para diminuir a ingestão. Então, eles já começam a sinalizar para o cérebro que a saciedade já tá próxima, assim, o ponto de saciedade já está próximo. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala em emagrecimento. Trazer essa consciência para a alimentação, de se alimentar de maneira mais lenta e mastigar muito bem os alimentos antes da deglutição. Isso já é um ponto bastante positivo que vai ajudar você a conseguir um hábito alimentar muito mais saudável, vai diminuir a quantidade, por consequência, a quantidade de caloria que você está ingerindo durante essa refeição. Esse conhecimento fez sentido para você? Deixa o seu comentário aqui.